Nunca esqueça de dizer essas 3 frases quando orar pelos seus filhos. Se você esquecer, pode estar deixando seu filho exposto ao mal, sem nem perceber. Se você não disser essas frases, pode estar bloqueando bênçãos, proteção e milagres que Deus quer derramar sobre ele. E se eu te perguntasse, será que a forma como você ora por seu filho é a razão pela qual ele ainda sofre? Você ora, chora, clama por ele, mas parece que nada muda. Seu filho está rebelde, afastado de Deus, envolvido com vícios, más companhias, doenças ou simplesmente perdido. Você sente que suas orações não estão sendo ouvidas? Então, preste muita atenção, porque essa mensagem não é para qualquer um. Essa revelação é para mães que choram sozinhas no silêncio, para avós que rezam de madrugada com o terço nas mãos e o coração apertado, para mulheres que já não sabem mais o que fazer. E se você está aqui agora, não é coincidência. Não foi o acaso que te trouxe até esta mensagem. Foi o Espírito Santo, foi o chamado do próprio Padre Pio. Porque hoje você precisa saber de algo que pode mudar tudo. Existem 3 frases que jamais podem faltar quando você ora pelos seus filhos. 3 frases simples, mas que carregam um poder espiritual que o mundo invisível reconhece. Frases que Padre Pio revelou com lágrimas nos olhos. Frases que ele mesmo usava em suas orações pelos filhos espirituais que protegia com a própria vida. E se eu te dissesse que essas frases funcionam como escudos invisíveis, que ao pronunciá-las com fé, você cobre seu filho com o manto da Virgem Maria, fecha portas para o inimigo e libera curas, bênçãos e libertações. Você continuaria rezando. Sem elas, você correria o risco de esquecer? Essas palavras não estão em qualquer lugar, não estão em orações populares, nem nos livros comuns. Elas fazem parte de um ensinamento reservado para aqueles que verdadeiramente buscam proteger espiritualmente seus filhos e suas famílias. Somente aqui nesta mensagem você terá acesso ao que o Padre Pio revelou às mães que queriam ver milagres reais acontecerem. E quem foi o Padre Pio? Um sacerdote que carregava em seu corpo as chagas de Cristo, um combatente espiritual que enfrentava o demonio em batalhas reais, um intercessor poderoso que curava doentes, libertava oprimidos e trazia de volta filhos perdidos pelo pecado. Uma vez, uma mãe chegou até ele desesperada. Seu filho estava nas drogas, havia fugido de casa e vivia nas ruas. Ela chorava sem parar. Padre Pio colocou a mão sobre o coração dela, fechou os olhos e disse: existe uma forma de trazê-lo de volta. Não se esqueça de dizer essas 3 frases toda vez que orar por ele. Ela obedeceu. Repetiu essas frases com fé todos os dias. 3 semanas depois, seu filho voltou, arrependido, sóbrio, com o rosário no bolso e lágrimas nos olhos. Essa não foi a única vez. Padre Pio dizia: as mães que oram são mais temidas no inferno do que qualquer soldado. Mas é preciso orar da forma certa, com fé, com intenção e com essas 3 frases que ele revelou e que não podem mais ser esquecidas. Hoje você vai aprender essas frases, mas não apenas isso. Você vai entender como orar pelo seu filho do jeito certo, como blindá-lo espiritualmente, como romper correntes invisíveis que o prendem ao sofrimento, à dor, ao pecado. E eu te aviso, a 3ª frase é a mais poderosa de todas. Ela não só protege, ela cura, ela reconstrói o que foi destruído. Ela pode transformar até mesmo o filho mais afastado de Deus, mas poucas mães a conhecem e quase ninguém a diz do jeito certo. Por isso, antes de seguir, eu te convido a fazer algo muito importante. Escreva nos comentários o nome do seu filho ou filha por quem você está orando. Escreva como um ato de fé, como uma entrega. E eu prometo que oraremos por cada nome deixado aqui. E se você acredita no poder da intercessão do Padre Pio, se você acredita que Deus pode operar milagres na vida dos seus filhos, então deixe seu like e se inscreva neste canal agora mesmo. Quem caminha com Padre Pio nunca está sozinho.
E quem acompanha estas mensagens nunca se perde no meio da tempestade. A sua recompensa será grande. Você vai aprender a orar de um jeito que toca o céu e verá mudanças que antes pareciam impossíveis. Agora, feche os olhos por um segundo. Respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode ser a chave do milagre que você tem pedido há anos. Padre Pio costumava dizer algo que à primeira vista parece simples, mas carrega um peso espiritual imenso. O demônio odeia as mães que oram. E por quê? Porque uma mãe que ora é capaz de arrancar um filho das garras do inferno. Ela não precisa levantar a voz. Ela não precisa estar perto. Ela só precisa se ajoelhar, entregar-se a Deus e dizer as palavras certas. Sim, as palavras certas. Porque o que muitos não sabem, e isso o próprio Padre Pio revelou, é que nem toda oração alcança o céu com a mesma força. Existem orações que tocam o coração de Deus como uma flecha certeira. Existem palavras que, quando saem da boca de uma mãe, fazem tremer os alicerces do mal. E foi justamente por isso que Padre Pio revelou essas 3 frases. Elas não nasceram da mente dele. Elas foram recebidas em oração, em êxtase durante um momento de intensa batalha espiritual. Em uma de suas cartas, ele descreve ter sentido uma dor imensa no coração, como se compartilhasse da aflição de centenas de mães que choravam por seus filhos perdidos. Ele via em espírito filhos caindo em vícios, sendo seduzidos pelas trevas, enganados pelo mundo moderno, pelas falsas ideologias, pelas promessas vazias. E então, como se o céu lhe soprasse ao ouvido, ele escutou essas frases, ele as anotou e começou a usá-las. Padre Pio não era um padre comum, ele via almas. Ele sabia quando alguém estava em pecado mortal apenas pelo cheiro. Ele sabia quando o inimigo rondava uma família. E ele dizia que a maior tragédia de uma mãe é desistir de orar. Mas a segunda maior tragédia é orar do jeito errado. E aqui entra a revelação. Muitas mães oram pedindo o que acham que seus filhos precisam, mas não pedem aquilo que realmente pode transformá-los. Certa vez, uma mulher chegou até ele com um terço completamente desgastado nas mãos. Ela havia rezado todos os dias, durante anos, por seu filho, que estava preso. Ela suplicava por justiça. Mas Padre Pio olhou para ela com compaixão e disse: "Minha filha, suas palavras são sinceras, mas estão voltadas para o mundo. Quer vê-lo livre de verdade? Reze, como o céu espera que você reze." E então ele ensinou as 3 frases. A mulher passou a incluí-las em sua oração diária. Não rezava mais apenas com angústia, mas com fé e obediência. Poucas semanas depois, o filho dela teve uma transformação dentro da prisão. Não foi libertado por advogados, mas por Deus. E hoje ele é missionário, pregador e evangelizador. Padre Pio dizia que essas frases tocam lugares onde nenhuma mãe pode tocar com as mãos o interior da alma. Elas agem como remédios espirituais, como pequenas sementes que o céu planta dentro do coração do filho e um dia germinam. E você que está aqui me ouvindo, quantas noites você já passou sem dormir, preocupada com seus filhos? Quantas vezes você já pediu a Deus um sinal, uma resposta, um milagre? Quantas vezes você se perguntou se Deus realmente te escuta? Pois escuta, mas agora Ele quer te ensinar o caminho certo. Porque não se trata de misticismo, superstição ou palavras mágicas. Isso é fé católica verdadeira. É oração com direção. É oração como os santos ensinavam. A Bíblia nos diz em Tiago 5:16, a oração do justo tem grande poder em seus efeitos. E quem é mais justo do que uma mãe que se sacrifica todos os dias por amor aos filhos? Quem é mais forte diante de Deus do que uma avó que oferece suas dores, suas doenças, suas lágrimas como oferta silenciosa pela salvação dos seus netos? E se você está ouvindo isso hoje, é porque Deus quer te dar uma arma nova. Quer renovar sua esperança, quer te ensinar o tipo de oração que rompe correntes, liberta da opressão espiritual e transforma até o coração mais endurecido. Agora, feche seus olhos. Por um instante, pense no seu filho, no nome dele.
Imagine o rosto dele agora. Mesmo que ele esteja distante, mesmo que ele esteja frio, indiferente, rebelde. Imagine-o sendo envolvido por uma luz que vem do céu. Essa luz é resposta à sua fé. Ela começa com palavras e essas palavras são as que Padre Pio revelou. Mas antes de revelá-las, preciso te preparar, porque não basta apenas sabê-las. Você precisa entender como cada uma age porque o inimigo as odeia. E como usá-las da forma correta. A primeira pode salvar, a segunda pode libertar e a terceira pode ressuscitar uma alma caída. Agora sim, chegamos ao momento mais sagrado desta mensagem. O momento em que o céu se inclina e o coração de uma mãe se abre. Você está prestes a conhecer as 3 frases que Padre Pio ensinava às mães, que oravam por seus filhos. Mas antes, eu preciso de fazer uma pergunta. Você está realmente pronta para ouvir isso? Porque depois que souber, sua forma de orar nunca mais será a mesma. Você não vai mais aceitar rezar de qualquer jeito. Não vai mais aceitar que seu filho viva distante de Deus e não vai mais acreditar na mentira de que já é tarde demais. Feche seus olhos por um instante. Imagine-se ajoelhada diante de uma vela acesa, um crucifixo na parede. O terço em suas mãos e apenas você e Deus no silêncio da madrugada. Nesse momento, o céu se abre e o inimigo estremece, porque está prestes a sair da sua boca algo que ele teme profundamente. A primeira frase é: Senhor, sela-o. Coração do meu filho com teu sangue precioso. Sim, Padre Pio dizia que o sangue de Cristo é o maior escudo espiritual que existe. Quando uma mãe pede isso com fé, está literalmente selando o coração do filho contra ataques invisíveis. Ele contava que durante um exorcismo o demônio gritou com ódio: eu não consigo entrar naquele menino. A mãe dele vive, selando o coração dele com esse sangue maldito. Maldito para o inferno, bendito e santo para nós. E aqui está a reflexão. Quantas vezes você já pediu bênçãos para seu filho, mas esqueceu de selar o coração dele contra o mal? De que adianta pedir prosperidade, saúde, conversão, se o coração dele estiver exposto, vulnerável, aberto ao pecado, à tentação, ao engano? Essa frase deve ser a primeira a sair da sua boca todos os dias antes de ele sair de casa, antes de dormir, antes de qualquer pedido, porque o sangue de Jesus cura, protege, liberta. Segunda frase: Maria, cobre meu filho com teu manto e não permitas que ele se perca. Padre Pio dizia: se uma alma estiver sob o manto da Virgem Maria, nem 1000 demônios conseguirão tocá-la. Você sabia que ele via em oração filhos que estavam longe de Deus, mas envoltos por um manto luminoso? E sempre que via esse manto, ele dizia: a mãe dele reza o terço. A mãe dele pediu à Virgem Maria. Essa frase é um grito de socorro. É uma entrega. É dizer à mãe: eu não consigo mais proteger meu filho, mas a senhora pode. Quantas vezes você já se sentiu impotente diante das escolhas do seu filho? Quantas vezes já quis protegê-lo de um namoro tóxico, de um vício, de uma amizade que o afasta de Deus e não conseguiu? Então diga isso: Maria, cobre meu filho com teu manto e não permitas que ele se perca. Repita chorando, se for preciso, mas diga, porque o coração da mãe nunca ignora o clamor de outra mãe. E agora a terceira frase é a mais poderosa, a mais profunda, a mais transformadora. Poucos a dizem e muitos erram ao orar, porque não a conhecem. Senhor, faz do meu filho aquilo que tu sonhaste para ele, nem mais, nem menos. Padre Pio dizia que muitas orações não são atendidas porque tentamos forçar a Deus o que nós queremos e não o que Ele quer. Essa frase é um ato de rendição. É abrir mão da ansiedade, do controle, do desespero e colocar o filho nas mãos do Criador. Você tem coragem de orar assim? De dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade na vida do meu filho e não a minha. É difícil, mas é essa oração que move o céu. Padre Pio ensinava que ao dizer essa frase, uma mãe está dizendo: Senhor, eu confio
Mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, mesmo que leve tempo, eu confio. E Deus honra mães que confiam. Certa vez, uma mulher perguntou ao Padre Pio: Padre, por que minha oração não tem efeito? Ele respondeu: porque você ora querendo salvar o seu filho do jeito que você imagina e não do jeito que Deus quer. No dia em que ela começou a orar com essas palavras, as portas começaram a se abrir. O filho encontrou um sacerdote na rua. Por acaso conversaram. Confessou-se, voltou para a igreja. Hoje é diácono. Querida ouvinte, essas 3 frases são chaves espirituais. Elas abrem portas, rompem correntes, mudam destinos, mas só funcionam se forem ditas com fé, com constância, com entrega. Não adianta dizer uma vez e esquecer. Padre Pio dizia: a oração da mãe deve ser como uma gota d'água que fura a rocha. Uma gota só não faz diferença, mas quando cai todos os dias muda até a pedra mais dura. Você quer ver seu filho voltar para Deus? Você quer protegê-lo dos perigos espirituais que ele nem percebe? Você quer que ele encontre o verdadeiro propósito para o qual foi criado? Então, ore essas 3 frases todos os dias, de manhã, antes de dormir, ao rezar o terço, com o coração inteiro. E mais, ensine outras mães a fazerem o mesmo. Porque quando um grupo de mães se une e ora com fé, o inferno se cala. Agora que você conhece o segredo, a pergunta é: o que você vai fazer com ele agora? Você sabe, agora está nas suas mãos. Você carrega o que muitas mães passam a vida inteira buscando. O segredo que Padre Pio revelou para proteger os filhos com oração verdadeira. Sim, agora você entende porque talvez suas orações pareciam não surtir efeito. Por mesmo, com lágrimas, com súplicas, com fé, algo parecia bloqueado. Você não estava errando por falta de amor. Você não estava falhando por não rezar o suficiente, mas talvez estivesse esquecendo o essencial. E o essencial são essas 3 frases, porque elas não são apenas palavras, elas são atos de fé. Elas são flechas lançadas diretamente ao coração de Deus. Elas são como sementes espirituais que, quando ditas com o coração, geram frutos eternos. Vamos lembrar juntas: Senhor, sela o coração do meu filho com teu sangue precioso. É a proteção, é o escudo invisível, é o selo que fecha a porta ao inimigo. Maria, cobre meu filho com teu manto e não permitas que ele se perca. É a intercessão materna, é o manto sagrado. É o colo onde nenhum mal pode tocar. Senhor, faz do meu filho aquilo que tu sonhaste para ele, nem mais, nem menos. É a rendição, é a entrega, é a confiança total na vontade divina. Essas 3 frases formam uma armadura. E você, como mãe, como avó, como mulher de fé, é a guerreira que veste essa armadura todos os dias. E o que Padre Pio nos ensina é que não basta saber. É preciso viver isso. É preciso orar com intenção, com perseverança, com alma. Você não pode mais rezar no automático. Você não pode mais dobrar os joelhos pedindo 1000 coisas e esquecendo de blindar o coração do seu filho. Você não pode mais pedir conversão se antes não pedir proteção, porque o mundo está cheio de armadilhas e seu filho muitas vezes nem enxerga isso. Mas você enxerga, você sente, você percebe no olhar, no comportamento, nas escolhas. Por isso, o chamado hoje é urgente. Urgente. Comece agora mesmo. Inclua essas frases em suas orações diárias. Escreva num papel. Coloque ao lado da sua cama. Repita todos os dias antes de dormir. Ao acordar, enquanto cozinha, enquanto caminha, enquanto lava a louça. O inimigo não dorme, mas a mãe que ora vence. E eu te prometo algo. Se você fizer isso com o coração sincero, você verá frutos. Talvez não amanhã, talvez não como você imagina, mas verá. Porque Deus nunca ignora uma mãe que ora com fé. Padre Pio dizia: Deus escuta com mais atenção a oração de uma mãe do que a pregação de 1000 sacerdotes. Você entende o que isso significa? Que o
Seu se move quando você ora, mas se move ainda mais quando você ora do jeito certo. Então, hoje o convite é simples e profundo. Reze, mas reze com alma, com as palavras que tocam o céu, com as frases que Padre Pio deixou como herança espiritual para todas as mães. E se você já reza, eu te convido a subir mais um degrau. Rezar com propósito, com direção, com poder. Não se trata de magia, não se trata de superstição, trata-se de fé católica viva. Trata-se de oração enraizada na palavra, no exemplo dos santos, na tradição da Igreja. A Bíblia nos ensina em Provérbios 22:06, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas como ensinar se o coração dele está fechado? Como conduzir se ele está distante?